Olá, estamos aqui com mais um podcast da Vital Pet Brasil e com muito orgulho, hoje é algo diferente. A gente vai trazer Cadu Freitas, ele é jornalista, pai de pets e também um empresário, galera. E assim, ele vai trazer para vocês uma experiência que ele teve com o pet dele, Nino, e que com certeza muitos já passaram, né? E é com muito carinho, com muito respeito que eu apresento o Cadu Freitas, nossa colega Gisele, para conversarmos um pouquinho, né? Isso. Sobre as suas experiências e o que a gente vai tirar muita lição e aprendizado. Por favor, Gisele, e por favor, Cadu, vamos conversar um pouquinho sobre sua vida com seus animais. Vamos sim. Primeiro, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, da Vital Pet, doutora Mônica, Gisele, obrigado pelo convite. E vamos conversar, vamos contar essa história bacana aí. Conversar, né? Porque assim, todo tutor, né? Ele, quando tem um animalzinho, foi o caso que ele tinha pets na infância, ele teve adolescência, casou e sentiu aquela necessidade de ter um animalzinho na família, né? Porque muda, né? Completamente. Eu estava conversando aqui anteriormente, né? A gente falou assim, que ter um pet em casa fica tudo mais colorido, gente. A gente tem uma vontade de compartilhar, de se dividir, chega cansado e se renova. Então, me conte como foi a história do Nino, como que chegou para você, na sua vida, na sua família, e contar também um pouco, né, do que aconteceu com ele e com você. Perfeito, perfeito. É incrível que, assim, você citou a minha infância. Quando era pequeno, criança, depois adolescente, a gente teve 2 pets, Ruquinho e depois Bob. Mas quando a gente é criança, por mais que a gente ame, a responsabilidade é dos pais, né? Então a gente fica com a parte boa, quer brincar, quer ninar, quer fazer aquela parte bacana da bagunça, mas quando tinha os problemas eram os pais que resolviam. Então, quando eles iam embora, a gente nem mensurava a dor da que sentia a saudade e tal, mas pertencia aos pais a dor e não a gente. Com o Nino foi diferente, porque eu era o tutor, né? Eu era o responsável, eu e minha esposa. Então, quando ele se foi devastador. Mas, assim, o que ele deixou de marca, inclusive está tatuado as patinhas dele aqui. Olha! Tem muita história. Dá um close pra gente ver. Depois eu dou destaque para vocês darem uma olhada aqui. Marcou a nossa história, né? Enquanto casal. Depois que a gente casou, a gente resolveu virar tutor de pet, né? E aí, o que é que, assim, Nino, ele me escolheu, eu costumo falar assim, eu fui conhecê-lo para pensar se ia levar ele para casa, sem minha esposa saber, assim, ela imaginava que eu estava pesquisando pets e tal, mas não sabia que eu ia levar para casa naquele dia, eu fui conhecê-lo e cheguei lá, pequenininho, ele tinha 40 dias. Olha. Tava ali abrigadinho junto com os irmãos, era o último, assim, na caminha lá, acho que tinha uns 8 filhotinhos ali, amontoados. Ele era o último lá no cantinho. E quando eu cheguei, que ele ouviu a minha voz, eu conversando com o meu irmão e com o casal de anfitrião nosso, ele deu um salto, começou a passar por cima dos irmãos, veio correndo e começou a brincar com o meu sapato ali, já interagir comigo. Eu falei, me escolheu, vou ter que levar para casa. Pai, não tinha comprado nada, não tinha me preparado, tive que sair dali com ele, passar num pet shop, comprar biscoito, caminha, casa, não sei o quê. Todos os preparativos. Cheguei em casa e minha esposa tomou aquele susto. Né? Ele era pequenininho, cabia na palma de minha mão, assim. Eu tenho essa referência até hoje. E ele foi crescendo mesmo conosco e virou um ente querido, virou um membro da família. Filho. E, vivemos muita coisa boa, viajamos, brincamos. Ele era um parceiro, não me deixava só. No momento, ele escolhe, né? Sim, assim, ele amava minha esposa, mas eu era o preferido. Quando ali. você chegava, Quando eu chegava era espaço, assim, eu costumo dizer que cachorro ele é esperto. Sim. Né? Então, era eu que saía para passear mais com ele, porque eu tinha uns horários mais flexíveis de trabalho. Sim. Então, eu era a pessoa que levava ele para passear. Lógico que ele tinha um interesse de demonstrar um carinho maior para ganhar mais recompensa e passear mais vezes, né? Então, mas a gente tinha essa relação mesmo de companheirismo, tanto que eu chamava ele de companheirinho, porque ele não me deixava só se eu estivesse triste e preocupado. Ele estava sempre ali do ladinho, feliz. Cachorro sente, né? Quando a gente tá
triste, qualquer coisa que ele perceba que a gente não está no nosso normal que ele está acostumado, ele já chega para acolher, né? É incrível. Sim. É incrível. E assim, a história de Nino, um animalzinho saudável sempre, fazia suas vacinas, tinha todo o preventivo anual e do nada aconteceu alguma coisa com ele, não foi, Cadu? Nino era muito saudável, Sim. forte, animado, era bem recatadinho, assim, não era aquele cachorro brigão, não era bravo, era muito dócil, muito carinhoso, sobretudo com crianças, gostava de todo mundo. A gente tinha até medo de dizer que qualquer pessoa pode levar Nino, porque ele se entrega, não esboça a reação. Só não fosse mexer com os petiscos dele. Era o único momento que ele dava uma rosnadinha e tal. Mas muito dócil. A gente fazia um acompanhamento, não de forma estrutural como um plano, né, sim. de saúde, mas assim, tinha uma clínica que a gente levava, fazia acompanhamento e tal. E até os 4 anos não teve problema nenhum. Quando ele entrou no 5º ano de idade, ele começou a apresentar algumas coisinhas. Olha ele aí, o bonitão. Ele tinha esse olhar penetrante, assim. Ele olhava pra gente desse jeito. Né? Mamãe. Ele e Lili, que chegou há alguns meses e conviveu com ele antes dele partir. Ela pequenininha ali. Ele tinha esse portezão, assim, bonitão. Mamãe. É o olharzinho, o olhar. Sempre esse olhar. Ele tinha esse olhar de... Eu tô aqui, assim, concentre em mim. Assim, de ser um animalzinho carinhoso. Olha, que graça. Aqui já foi próximo da partida dele, já tava debilitadinho aí. As patinhas já tá raspadinha ali do soro que ele ficou internado. Aí é Lili. Ai, que linda. Lili tá assim agora. Lili, a sapeca. Dentucinha, sapeca. Que bom. Só que aí Nino, no 5º ano, começou a apresentar alguns probleminhas de saúde. A gente começou a ter uma atenção maior, fazer alguns exames de sangue mais frequente e tal. E aí descobrimos que ele tinha um problema renal, que ele nasceu com isso, né? Então a gente começou a dar uma atenção especial, né? Especial a isso. E infelizmente ele acabou sendo picado por um carrapato, mesmo fazendo aquele uso frequente do remedinho contra o carrapato. Pois é, esse retadinho aí. Mesmo fazendo uso, ele acabou pegando a doença do carrapato. Sim. E a gente fez o tratamento, ele deu uma melhorada, mas aí depois teve uma recaída e o problema renal acabou agravando. Sim. Né? E aí começou uma via crucis mesmo, um momento que durou um pouco mais de um mês, entre internações. Ele fez 4 transfusões de sangue, baixou muitas plaquetas. Então teve um dia que eu estava, ele ficou internado, aí deu uma melhorada, voltou para casa, a gente desceu para passear. Quando a gente subiu, que eu estava na porta do apartamento para abrir, para entrar, ele simplesmente ficou duro e caiu de lado. Caramba, eu quase caía junto, assim, né? E aí eu corri, fiz uma massagem cardíaca, ele voltou, e aí eu saí correndo pro pet shop, aí a gente já internou e aí já ficou bastante tempo. Ele estava bem fraquinho já. Aí nesse dia ele já fez a primeira transfusão de sangue. Aí ele foi um dos momentos de melhora, que ele voltou para casa, Lili tocando terror e ele tentando acompanhar. Aí ele já estava sofrendo, mas guerreirinho. Foi um guerreiro, lutou pela vida dele. Ainda vivemos bons momentos com ele desde que ele teve o problema. E aí, ele olha, todo o sofrimento da internação, dos cuidados, muito exame de sangue, a gente acompanhava a gente acompanhava quase que diariamente as plaquetas para ver se estava melhorando. Então, foram 40 dias assim, bem intensos, e foi no momento que eu tinha conseguido fazer um equilíbrio financeiro, né, das finanças de casa, eu e minha esposa. A gente estava bem para começar agora a fazer investimentos, para poupar, não sei o que, aí veio. Não tem como. A gente teve que tirar de onde não tinha, contou com a ajuda de familiares, amigos, porque foi um gasto que a gente não esperava e foi um gasto estratosférico, né, muito. Só a internação, você imagina aí, ele ficou quase 20 dias internado.
E cada dia internado remédio, é é alto custo, exame, medicamento, isso. as transfusões de sangue caríssimas. E não só a transfusão, mas a maratona que era para conseguir as bolsas de sangue compatíveis com ele. Então, para ver. E ainda tinha o risco dele rejeitar o sangue. Então, foi. Experiência bem traumática. Muito traumática. Porque, assim, em cima disso tudo, né? Mas o importante é que Nino hoje, eu acho assim, que ele é uma estrelinha. Ele é. Uma estrelinha que deu a vocês uma condição linda de convivência com ele. Sim. Olha as histórias que você fala, né? E, além disso, também eu acho que um animal, gente, numa família, é uma luz, né? E que, apesar de ter passado tudo isso que ele passou, acho que a vida dá a gente experiências boas, né? E essa experiência ruim que você teve, com custos, inclusive, que são inimagináveis, muito altos, né? Então, hoje é vantagem se ter realmente planos de saúde. Mas, assim, com relação aos custos, se tivesse salvo a vida dele, né, seria realmente Eu teria gastado tudo de novo. Ia gastar tudo de novo. Sim. E mesmo tendo perdido ele nessa batalha, assim, gastei, foi um baque, mas depois me recuperei, mas não me arrependo de tudo que eu fiz, de todo o esforço que eu fiz para tentar dar um conforto, para tentar lutar pela vida dele, porque a gente viveu muitos momentos, né? Como eu falei, ele era um familiar nosso ali. Ele ajudou minha esposa e eu em momentos difíceis, né? Isso. Nesse período, antes dele partir, eu perdi minha mãe. Então, ele foi um companheiro que me deu uma força que eu não tinha para conviver com aquele momento. Isso. Né? Então, eu precisava ser forte no momento de luta dele também, por ele, por tudo que ele fez por mim, por minha esposa. Então, era um amigo, de verdade. Né? Fica essa homenagem aqui da Vital Pet para que Nino realmente, né? O que ele viveu com você, ele lhe escolheu e amou. Sim. E, assim, veio também nesse momento, eu acho que você falou, a gente está vendo ali, né? A Lili, que fez com que, né, essa passagem dele, que um dia a gente se encontra com nossos pets. Com certeza. Eu acho isso entre o céu e a terra, existe milhares de coisas boas, né? Então, quando a gente for também, você vai encontrar com ele lá. E Lili, acho que veio também para amenizar essa dor, esse sofrimento. Veio. E a gente vê que ela ele tá ali, coitadinho, só tentando abordar, tipo um cavaleiro, né? E ela ali só a dona do pedaço, né? Esse ursinho aí era o ursinho podre que Nino amava, né? Que ela, assim, ele não deixava a gente pegar para lavar, ele já era sujinho de tanto que e ela tomou conta, assim, quando ela chegou, aí ele ficava ali tentando acompanhar o ritmo dela. E que cavaleiro, né? Um pet cavaleiro. Tá eu acho que, assim, no fundo, quando ele começou, quando ele adoeceu, eu sentia que ele ia partir. Né? Eu sou pisciano, né? Sou muito intuitivo. Então, eu sentia ali no fundo que ele não ia conviver muito mais tempo conosco. Eu falei, a gente precisa ter alguém, um petzinho para ele conviver nesse momento de transição, mas que também seja um alento para a gente. E ela é um presente, assim, de Deus. Ele foi e ela também é, Lili, porque ela não só ajudou nesse momento de transição. Eu lembro que os últimos dias dele, ele passou uns 3 dias em casa, nesses ciclos de internação e volta. Ele passou uns 3 dias depois desse momento aí, que ele já estava bem malzinho. Aí ele já ficava mais deitadinho, ela ficava do lado dele, né, o tempo inteiro. Né? Foi companheira dele no momento de partida ali. Deu conforto. E depois que ele partiu, ela... Os brinquedos. Ele não soltava. Essa bolinha existe até hoje. Lili tomou conta dessa bolinha aí dele. E é o chamego dela. A gente compra bolinhas novas, ela brinca, não, mas essa daí é o xodó dela. É o souvenir dela. O cheirinho dele. Eu acho que ficou a lembrança dele nessa bolinha aí, ela tem até hoje. E faz a mesma coisa, assim, a gente tenta pegar... Isso que Nino estava fazendo, ela faz até hoje com essa bolinha aí. Protegendo a bolinha dela. Pois é. Que bom. E aí Lili foi esse conforto pra gente. Né? Ela nos ajudou nesse momento de partida dele e ela é muito acolhedora também. Se Nino era um companheiro, ela é uma companheirona, assim, tanto... E até mais com minha esposa, né?
ela percebe quando minha esposa tá triste, quando minha esposa tá doente, ela fica ali mais quietinha. Eles ficam muito. Acompanha muito ela nesses momentos. Tipo, ela não gosta de sofá, Lili. Nino adorava sofá. Você vê que tem muito vídeo dele no sofá. Ela não gosta muito de sofá, não. Mas quando minha esposa tá no sofá, ela fica no sofá. Quando eu tô, ela chega lá, brinca comigo e vai embora. Mas ela tem essa coisa... Larissa gosta muito de ficar ali no sofá, lendo, assistindo um pouquinho. Sempre que Larissa tá em casa, ela tá ali no sofá junto com Larissa. Né? Quando eu tô, ela gosta de outras brincadeiras nesse momento. Então, assim, ela conseguiu desenvolver características bem peculiares para cada um dos tutores. Né? E ela nos completa, assim, nos ajuda nos momentos de dificuldade com o Nino. Sim. Né? Minha mãe teria adorado ela, minha mãe adorava Nino. E Lili, assim, essa intensidade. E aí, muita gente me perguntou depois que Nino partiu, vocês ainda... que não sabia que Lili já tinha chegado. E aí, depois dessa partida, você sofreu muito, nunca mais vai querer um cachorro, né? Para não sofrer. Pelo contrário. Né? Pelo contrário, a gente sabe do sofrimento, foi devastador, mas eles completam. Eu acho que quando você vira tutor de pet de verdade, você nunca mais quer deixar de ter, né? Eu já tava assim, Larissa, acho que já tá, minha esposa, acho que já tá na hora de a gente trazer um amiguinho aí pra Lili. Ela, você é louco! Eu já ia perguntar. A gente não tá conseguindo dar conta de Lili. Pois é, eu já tava me preparando assim, esbocei algumas vezes, ela não ouse a fazer como das outras vezes. E hoje de trazer sem me consultar. E é assim, geralmente quem diz não é o que quando o animal chega é que mais... Não, isso, com certeza. É o que mais gosta. Com certeza. Né? Que bom. Ela foi meio resistente quando eu disse que ia levar a Lili, quando a gente conheceu, quando ela conheceu, não, vamos deixar mais um tempo na casa lá dos amigos para ver, mas enfim, amou, Chegou se apaixonou. Se apaixonou. Compra roupinha, é o xodó dela. Hidratação, não sei o quê. Eu acho que é mais cuidada do que eu, inclusive. Normal, mãe de pet, pois né? Mãe de pet é isso aí, a gente tenta dar o carinho maior possível. Muito potente essa relação, né? Que a gente tem com o pet. Só quem tem um pet, só quem é pai ou mãe de pet, sabe como... Tem muita gente que cria uma polarização, mas... Vocês deveriam estar preocupados em fazer isso com criança, quem tem um filho também ou quem não tem. Vocês estão substituindo o amor para uma criança, um filho, uma filha para um pai. Não é bem assim não, gente. Acho que é cada um. Né? Estamos nos preparando para ter o nosso filho, mas assim, a relação com o pet é diferente. A gente sabe que é um animal, mas assim, que a gente cria uma relação que vai além, porque assim, eles não falam, né? Eles não falam com olhar. Eles falam com olhar, com atitude, mas não precisa. Então você começa a desenvolver uma relação que vai, eu acho que nos ajuda a ser mais humanos. Né? Quando a gente convive com um animal, quando a gente tem um animal ali aos nossos cuidados, que depende da nossa atenção para beber água, para comer, para fazer suas necessidades, para estimular, brincar, você começa a ter um olhar muito mais humano para o ser humano. Né? Eu consegui desenvolver um equilíbrio emocional muito maior na minha relação interpessoal com as pessoas depois que eu virei, de fato, um tutor, né? Que eu tinha um pet sobre minha responsabilidade. Então, eu acho que o pet sendo um animal nos ajuda a ser mais humano. Mais humano. É uma coisa interessante. A doutora sempre fala muito sobre isso. Nós temos a colaboradora, né, Carla, que ela teve uma filhinha, ela tem uma filhinha de 1 ano e fez 1 ano e 6 meses. E ela fala, Carla, tá na hora de adotar, acabou que quem fez primeiro a adoção foi eu, né? Adotei o meu, não tenho filhos, mas ela fala sempre, gente, a importância do pet na criação, no crescimento das crianças. Porque a criança, ela vai se desenvolver mais rápido, vai aprender a falar, a brincar, a ver... Né, o outro com maior cuidado, coisa que hoje as crianças já crescem com celular. Então, quando você vai estar criando com um pet, é diferente. Mas é um cachorro. Não, gente, não é um cachorro. Não é um cachorro. É um educador, porque ele vai ensinar os border mesmo, os 2 cachorros de doutora, eles protegem as crianças de chegar perto da piscina. É incrível. Então, uma criação diferente. A criança já cresce diferente. Então, isso é importante, né? Quando vier a criança Sim. já vai crescer com outros olhos, né? Já vai crescer
Já E pronta assim, pra convivência, e né? esse E relacionamento... daqui até lá, a Lili vai estar com o irmãozinho. E esse relacionamento, Quem sabe, né? E esse relacionamento que você falou, que é algo que transcende, que ele não fala, colocar um relato de assim, eles têm um sentimento por nós como sendo a luz da vida dele. Verdade. Então ele se doa em tudo. Você vê que você às vezes até reclama, né? Dá um tapinha, não faça assim. E ele vem com aquele sorrisão em quê? No rabinho, no olhar, né? Só falta dizer assim, não, você Não pode brigue reclamar. comigo. Pode reclamar comigo, Mas mas eu eu vou lhe continuar amo. te amando. Eu te amo, É verdade. né? Então, assim, esse conselho que você falou dos pets com criança, dos pets com os idosos, dos pets com adultos, é tão intensa e tão linda, gente, que a gente se torna um ser humano melhor para lidar com outras pessoas, né? Você sente que aquilo ali vai de dentro para você e que esse sentimento que você tem de tanto amor que você recebe de graça, Sim. sem nenhuma maldade, sem ter nenhum tipo de tipo assim, de segundas intenções. Os animais são puros. E quem tem essa oportunidade que você teve e continua tendo, é algo sublime. E vale a pena, gente, vale a pena muito. Quem não tem está perdendo uma oportunidade de ser bem mais feliz. Com certeza. Sim. Eu tenho o meu ritual de acordar e dormir. E Lili me segue nesse ritual, assim. Antes de dormir, eu vou na varanda, né? E faço aquela minha meditação, minha oração, e ela fica ali do meu lado, acompanhando, tomando o ventinho dela. E tem dias que, tipo, se ela perceber que eu estou me preparando para dormir, né? Larissa já foi pro quarto, eu tô ali me preparando, e apagando a luz, vou beber minha água, ela já vai para a porta da varanda, tipo assim, tá faltando isso aqui, né? Porque o animal é muito ritualístico, né? Ele se adapta àquela rotina ali, aquele costume. Então ela já vai para a porta, já fica ali me esperando, e eu faço o meu ritual antes de dormir, minha oração, vou pro quarto com ela já segue para a caminha dela, já vai dormir. E quando eu acordo, quando eu desperto, que eu levanto da cama, ela já sai da caminha dela também, que ela já sabe que é o ritual matinal de ir beber água, ir para a varanda para agradecer por um novo dia, dar aquela respirada, molhar as plantas ali da varanda, e ela acompanha aquele ritual. Então, assim, ela percebe, ela tem essa percepção dos nossos costumes, e o pet vai se adaptando também a esse costume e trazendo o dele também, né? Tem muitos amigos que falam assim, quem não tem pet, né? Quem tem pet já rebate, assim, mas vocês ficam escravos do pet, você tem que descer para passear, você tem que não sei o quê. Mas aquele passeio diário ali faz um bem muito maior a mim. Com eu certeza. sei que é o que ele precisa ali, ele quer muito. Quando você fala em passear, o olho chega a brilhar, a palavra ninguém pode falar passear lá em casa, né? A palavra passear. Porque se falar passear, ela já sabe que e aí ela fica louca, começa a latir se não descer, tem que passear. Então, assim, quando chega alguma visita, a gente fala, evite essa palavra aqui. Porque se falar, você vai ter que descer junto para passear. Mas, assim, faz um bem muito grande porque você vai junto ali, vai vendo aquela interação do seu pet, de cheirar tudo, de desbravar ali o território, de interagir com outros pets. Aí você começa a ter o clubinho dos pets ali do passeio, que todo mundo se encontra e todo mundo já conhece o nome um do outro e pergunta e se preocupa. Aí quando um vai embora, parte, a gente fica todo mundo triste, enfim. E é um sincronismo, né, na verdade, né? Ele está fazendo com que o dono, o tutor, ele tem a oportunidade de se exercitar, de fazer novos amigos. Sim. E é assim, novos amigos mesmo. Sim. A gente tem muitas pessoas hoje, gente, acho que a grande maioria, inclusive no Brasil, tem uma quantidade imensa de quem tem pets. E olha, não um pet só não, 2, 3. Então isso é muito importante. Quem tem um, como você falou, não me vejo sem pet. Hoje a gente pensa assim, poxa, mas o pet vai ficar sozinho em algum momento, então vou ter 2. Aí o vício vem e eu quero ter 3. Então é um vício terrível, um vício que só faz bem. Tanto para a parte sua, né, de bem-estar, como também condicionamento físico, que às vezes a pessoa acorda com aquela preguiça, né? Passa o dia lá mais em casa, não quer andar, e isso é ruim para nós humanos. A gente precisa se exercitar, é algo que dá a você uma qualidade de vida, tanto no adulto como no idoso. Vai ser um idoso malhado, um idoso com a cabeça aberta. Então, é isso que a gente quer. Pois é, porque no mínimo passei ali 20, 25, 30 minutos por dia, você garantiu sua caminhadinha ali, com né? certeza, e faz bem. Cadê o colesterol? Vai embora. Então, assim, é importante que a gente passe sua experiência para
quem está nos assistindo, porque a gente quer sim que você tenha um animalzinho. E quem já tem, vai ouvir as experiências de ter o cuidado, de ter atenção também com relação à saúde do animalzinho, que às vezes ele é tão forte que às vezes a gente faz só a vacina ou um examezinho, mas assim, preventivos é muito importante, porque vai, com certeza, filtrar algo que o médico tem uma suspeita bem leve, ele já vai aprofundar e o diagnóstico sendo antes, vai ter tudo uma condição melhor de se cuidar e se prevenir doenças mais sérias. Sim. Cadu, assim, quem tem um pet hoje, o que é que você daria como conselho para que ele fique mais tranquilo em cuidar do seu animalzinho e que tenha, com certeza, um custo bem menor do que você teve realmente, tipo, suas reservas, gasta e gastaria de novo, mas assim, sua reserva naquele momento que era tão importante, teve que gastar com algo que não precisava. Sim. Porque poderia ter uma tranquilidade melhor de um diagnóstico, de ter uma prevenção, de ter clínicas boas tomando conta do seu animalzinho. E foi trabalhoso, né? Porque nem tudo dava para fazer na clínica que a gente fazia o acompanhamento com o Nino. Então, foi muito mais caro porque a gente teve que deslocar profissionais para a clínica, né? E aí ficou muito mais caro, um especialista, um exame muito mais elaborado, então não dava para, às vezes não dava tempo, ou por ele estar internado não tinha como deslocá-lo para uma outra clínica, então o profissional precisava se deslocar, então a gente pagava o deslocamento, o atendimento, e aí foi muito mais caro. Sou jornalista, comunicólogo há quase 20 anos já. Naquela época, 2018, ele partiu. Já se vão que quase 7 anos. Praticamente. E sempre gostei de me informar, né? Pesquisei muita coisa, sobretudo depois que você vira tutor de pet, você começa a pesquisar esse universo, mas nunca passou esse estalo assim na mente de um plano de saúde para um pet, né? Então você vai dar uma vacina, é um valor, você vai fazer uma consulta, é um valor, você vai fazer um hemograma, você vai fazer um acompanhamento. Exames laboratoriais, então nem se fala, né? Pois é, tudo tem um custo, e aí eu sempre paguei plano de saúde meu, da minha esposa, mas nunca me atentei a ter um plano de saúde para o pet, que, como a gente falou, né, acaba virando um membro da família ali. E se eu tivesse aquela época, com certeza o custo, eu ia ter um custo, mas não ia ser o mesmo que eu tive, né? Não ia ser a mesma proporção. Então hoje um conselho que eu dou, né, inclusive se tivesse um podcast como esse naquela época, eu estaria muito melhor informado e teria hoje com certeza, né, já estava conversando com a doutora Mônica aqui, com Gisele nos bastidores, há uma necessidade muito grande, né? Porque hoje já existe uma rede muito grande, né, uma oferta muito grande de clínicas especializadas, de pet shops, de não sei o quê, tem infinidade de coisas. Hospedagem para pets, mas por mais incrível que se pareça, há 7 anos não tinha uma oferta tão grande, né? Há uma escassez e os profissionais especializados eram muito mais caros do que são hoje. Hoje são caros, mas lá atrás era muito mais caro. Daí eu acredito que um plano de saúde teria me ajudado muito, e é uma coisa que eu aconselho a todo mundo: procure, se informe, e tive uma surpresa aqui, é muito mais barato do que eu imaginava, né? É acessível e vale muito a pena para esse presente que a gente tem, que é um pet em nossa casa, né? Que é essa luz no nosso dia, que é esse companheiro. Então vale a pena, a gente investe. Eu paro para pensar assim, às vezes a gente investe tanto, a gente sai numa sexta-feira, a gente gasta muito mais do que isso para tomar uma cervejinha, comer um acarajé aqui em Salvador, que o custo de vida está altíssimo. Mas vale a pena. Uma proteção de quem a gente mais ama. Exatamente. A gente costuma muito falar isso. Quanto vale a vida do seu pet? Hoje você pede um delivery para comer no final de semana, você gasta muito mais do que você vai pagar no plano para ter o controle, né, o cuidado, a proteção, a segurança e a tranquilidade do seu pet. Perfeito. Você vai poder ter mais tempo, porque você vai fazer a prevenção. Quando você já entra... Nós também somos um plano que aceitamos pets que já têm doenças pré-existentes, né? Nem todos os planos aceitam. Mas, assim, vai lhe trazer essa tranquilidade. Com preço acessível. Isso. É caro. Tem pessoas que vão achar caro. Mas uma pizza hoje, né? Não sai menos de R$100. Então, nós temos planos que cabem em todos os bolsos. E vai trazer essa tranquilidade.
Hoje, Cadu já vai fazer o plano de Lili. Com certeza. Agora sim, doutora Mônica, Gisele, já para não perder o vício da profissão, né? Sim, eu que vou entrevistar vocês agora. Para a pessoa que está nos ouvindo aqui, está interessada em saber como ter e qual o benefício, né? E como que é a rede que atende, né? A rede credenciada que atende esse plano de saúde que vocês, né, trazem e oferecem para as pessoas. Quais são os principais benefícios e o que pesa na hora da decisão que essa pessoa pode olhar assim e dizer, caramba, perdi muito tempo, mas eu preciso fazer isso o mais urgente possível. Pronto. Hoje a gente tem a facilidade, como o Gisele falou, de ter planos específicos, pessoal. Temos planos para filhotes, temos planos para os animais adultos e temos planos para os idosinhos. Então ficou bem mais fácil, com preço acessível e assim, e caso ele precise de algo imediato, sempre tem uma promoção de acesso imediato para você cuidar naquele momento com zero custo. Então isso, quem vem para nossa família, nosso site, a Vital Pet Brasil, quem vem e se sente acolhido, isso ele vai se sentir numa família, porque ele vai estar com custo reduzido, bem reduzido do que ele pagaria normalmente ao ano para o animalzinho, para coisas básicas, sem contar nas emergências, nas cirurgias que você tem nos nossos planos. Então, o conselho que a gente dá como Vital Pet Brasil e como Cadu é que tenha essa tranquilidade, se permita ter essa tranquilidade com o valor, como o Cadu falou, que ele não esperava. O valor vale a pena. Vale a pena para que você tenha seu pet muito mais tempo, podendo dormir tranquilo, sabendo que a Vital Pet vai estar cuidando do seu animalzinho. Então, e além dos cuidados veterinários, ainda tem hospedagem, pode ter banho e tosa, se quiser colocar no pacote, né? Achei isso super interessante. Você tem vários penduricários, você paga separadamente, se você juntar tudo num pacote, fica muito mais além do acessível. Nosso diferencial, atendimento 100% humanizado, são consultores, não são vendedores que vão te atender, né? O nosso atendimento, o nosso suporte é 24 horas, final de semana, feriado, então isso aí é incontável, porque hoje, você conseguir falar com uma central de atendimento é difícil. E nós temos todo esse suporte com a nossa central funcionando 24 horas, além de mais de 350 clínicas em boa parte do Brasil aí. E estamos crescendo e chegando em mais locais aí, né? Expansão aí. Perfeito. Então, fica esse recado da gente, tá? E convido vocês a olharem nosso site, entrar em contato com nossas mídias sociais para a gente poder, com certeza, também trazer vocês para a família Vital Pet Brasil. Cadu, a gente gostaria muito de te agradecer sua experiência, né, sua maturidade como uma pessoa da área das mídias, você pesquisa, você está sempre e vivenciando cada momento. Sim. E que Lili te dê muitas e muitas alegrias. E traga o irmãozinho. Gisele? Só tenho a agradecer, foi um prazer enorme, foi uma história muito bonita, né? Aqui realmente é o que... hoje, quem é tutor de pet sabe o custo, né? Então, a importância mesmo trazer a sua história com o Nino, com a Lili, né? Que mais um que eu sei que vai vir aí, tá perto, que Larissa não me ouça. Pois é, vai ouvir, né? Porque ela vai assistir o podcast, vamos lá. Quem sabe sensibiliza. Vai sensibilizar que ela vai ver que Lili precisa de um irmãozinho para fazer a alegria da casa. E eu esqueci de falar que temos plano família. Porque aí você tem mais pets com custo menor. Isso é muito importante. Você que está pensando em ter 2, 3, 4. Dois tá bom demais. É mais mesmo para agradecer, né, a participação. Foi bacana mesmo a sua história. E espero que venha fazer parte também da família Vital Pet agora. Nossa. Doutora Mônica, Gisele, eu que agradeço o convite. Você que nos assistiu até aqui também, muito obrigado pela paciência. Como jornalista, eu gosto de contar histórias, né? Hoje foi a minha, eu gosto mais dos bastidores, de preparar as pessoas, de fazer o plano, a estratégia de comunicação para as pessoas, mas hoje vim aqui bater esse papo, contar um pouco da minha história, né? Agradeço o convite e você que está com dúvida se quer ter um pet, aí já sabe que pode ter um plano de saúde que vai te ajudar, inclusive, a não ter problemas no futuro com a saúde do seu amiguinho. E aí vira um membro da família. A gente deixa de receber até alguns amigos que
que encrenca. Porque assim, tem gente que chega na sua casa, você tem um pet, bota ele no quarto aí, porque a pessoa não gosta de conviver. Ó, quem vai pro quarto é você, porque a casa é dele. O apartamento é dele, ele é o dono, a gente aqui é convidado dele. Então você vai ter que conviver, porque é um membro da família aqui também. Então assim, vira um membro da família e muitos amigos começam a entender isso e conviver. E às vezes quando a gente sai que Lili não vai... Oxi, cadê Lili? Porque não trouxe, né? Já vira o integrante do rolê também ali. Vale muito a pena. E, como eu falei, o pet nos humaniza ainda mais. Então, vale muito a pena ter um pet. Maravilha, eu recomendo. Muito obrigada a todos. E até o próximo podcast. Tchau, tchau. Tchau.